Oi, eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa palavra está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. O título dessa mensagem é Os Falsos Mestres. O título é o que está na Bíblia. Estou aqui com a minha Bíblia aberta. Primeiro eu gostaria de pedir a Deus pela sua vida. Meu Deus, tenha misericórdia do seu povo, dos seres humanos, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa alcançar o coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem. E de cada pessoa que não ouvir também essa mensagem, mas que ouve as mensagens dos verdadeiros pregadores, das pessoas que lhe têm como verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Gostaria que essa mensagem fosse pregada no coração das pessoas, que o Senhor abrisse o entendimento das pessoas, que elas possam ver o que eu vi, entender o que eu entendo, conhecer o que eu conheço. Meu Deus, abra a mente e o coração das pessoas para receber essa mensagem em nome de Jesus. Amém. A mensagem, os falsos mestres. O livro de Pedro, a verdade é que a carta do apóstolo Pedro é uma carta que abrange muitos temas, inclusive a vinda de Jesus e a igreja, como deve proceder, como o cristão deve proceder. Nesse pedacinho aqui, Paulo ele fala a respeito dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos pregadores. Nesses últimos tempos, muitos estão apostatarão, muitos estão apostatando da fé, porque estão dando ouvidos a pregadores fraudulentos, a falsos pastores, falsos evangelistas. O escândalo entrou dentro dos templos religiosos, através da mentira, do engano, das falsas doutrinas. E a Bíblia começa a dizer assim, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si os mesmos repentinas perdição. Pedro está falando aqui que entre vocês, entre a gente, essa carta é para os dias de hoje, entre a gente vai ter falsos doutores. Quem são os doutores? Doutores são aquelas pessoas que têm infinito conhecimento da palavra de Deus. São pessoas que têm tanto conhecimento da Bíblia que elas conseguem introduzir heresias, e essas heresias são de perdições. Só que eles têm tanto conhecimento que você não vai perceber que aquilo que eles falam é heresias. Hoje nós vemos várias seitas, muitas seitas. E dentro dessas seitas traz muitas verdades. Só que essas verdades têm mentira no meio delas. E a verdade é tão convincente que você não consegue perceber a mentira. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. Toda vez que um homem, um pregador, trouxer a Bíblia para você, só que do lado da Bíblia tiver um folheto, tiver um livro, tiver outra coisa paralela à Bíblia, é isso que eles estão falando. E nos dias de hoje a gente vê isso com a igreja adventista, com a religião adventista, com a religião Testemunho de Jeová. Porque pro adventismo, eu não estou aqui para falar de religião, estou aqui para falar das falsas doutrinas e dos falsos pregadores. O adventismo, para eles, você só é salvo se você guardar a lei, guardar o sábado. Se você não comer carne de porco, se você não tomar café. Só que esses caras são doutores. Você vê o doutor Rodrigo Silva, outros doutores. Esses caras têm tanto conhecimento, tá aqui, são doutores.
mas são falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Isso é uma heresia de perdição. Quando você lê o livro de Gálatas, você percebe que quem pratica isso aqui da lei, da graça, tem descaído. Você já não é mais justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Porque quem vive da lei, quem prega a lei, pratica a lei, vive da lei. Nós sabemos que você não é salvo pela lei. Nós somos salvos pela graça. Mas eles introduziram isso no meio do povo. Você tem que guardar o sábado. Você vê uma outra, vou citar outra aqui, a Voz da Verdade. A Voz da Verdade é uma seita também. A Voz da Verdade, eles são unicistas. Não que existe trindade, que tem uma trindade, não estou falando isso, eles são unicistas de falar que somente Jesus é Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus não é Deus, ele é um ser divino que recebeu toda a honra, toda a glória e todo o poder, mas continua sendo um homem lá no céu. A Bíblia fala que Jesus não é Deus, ele é um homem que está no céu, um homem com corpo glorificado. Mas as pessoas introduziram falsas doutrinas. Mas essas pessoas têm tanto conhecimento que vocês não percebem. As doutrinas estão encobertas, só que são doutrinas de perdição. Só que muitos seguirão essa doutrina. E por avareza, farão de vós negócio com a palavra, com as palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardio a sentença e a sua perdição não dormita. O apóstolo Paulo está falando aqui, cara, vocês, por avareza, vocês estão fazendo negócio com a palavra de Deus. Hoje, nas igrejas, as pessoas são avarentas. As pessoas estão fazendo negócio com a palavra de Deus. As pessoas estão vendendo a palavra de Deus. Isso é nítido, todo mundo sabe disso. Hoje você dá seu dízimo, dá sua oferta, mas aí você tem que dar também suas primícias. Você tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. A igreja precisa fazer uma cesta básica pro irmão. A igreja, aí adivinha, você tem que fazer a cesta básica. A igreja está precisando de um ar-condicionado, um banco, você tem que comprar, mesmo dando dízimo, oferta, primícias, oferta alçada. Aí vai inventando. Aí você vê os pastores ostentando Rolex, Ferrari, viajando o mundo às custas do povo, e o povo passando fome, tanto de palavra quanto de comida literal. Mas Paulo está falando aqui, por avareza, farão de vós negócios com a palavra fingida. Isso não é a palavra verdadeira de Deus. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza e pondo-os para exemplo aos que vivessem impiamente. Imagina o que ele vai fazer com você que está vendendo a palavra dele. Aqui está falando, Deus não perdoou os anjos. Esses anjos aqui, não é o anjo, os anjos que caiu junto com Satanás, não, está falando da segunda rebelião, Gênesis 6, os 200 anjos que desceram no Monte Hermon. Ele não perdoou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio. Ele não perdoou Sodoma e Gomorra. Imagina o que ele vai fazer com você que está vendendo a palavra dele. Você imagina, você já parou para pensar, vocês pregadores, vocês que estão lá recebendo essa palavra, já parou para pensar o que ele vai fazer com você? Assim, sabe o Senhor livrar-te da tentação, porque essas pessoas foram reservadas para aquele dia, o dia do juízo, para serem castigados, fustigados.
mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia, desprezam as dominações, atreviados, não recebendo dignamente as pessoas que Deus envia até vocês. Mas vocês, com a fé fingida, com doutrinas de homens, com falsas doutrinas, vocês perverteram a igreja de Jesus. Vocês perverteram o povo de Deus, de Jesus, o povo de Deus, entregando eles às cadeias eternas. Porque quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Vocês estão pregando heresias dentro das igrejas. Vocês estão trazendo o mundo para a igreja, para encher a igreja. Vocês não querem convertido, vocês querem igrejas cheias. Vocês usam coisas do mundo para prender o povo de Deus dentro da igreja. Só que esse alimento, um alimento que vem do mundo, não é para Deus, não é para o povo de Deus. Porque o que tem a ver o ímpio com as coisas santas? O que tem a ver a doutrina do mundo com a doutrina de Cristo? Por que vocês estão trazendo a doutrina do mundo para dentro do templo? Alimentando o povo de Deus com o alimento do mundo, sendo que o mundo jaz no maligno. A gente sabe que a vinda de Cristo está próxima. Está próxima a vinda de Cristo. Mesmo assim, vocês continuam alimentando o povo de Deus com mentiras e falsas doutrinas de homens e de demônio. Dessa forma, as pessoas estão apostatando da fé. As pessoas estão abandonando a sã doutrina. Porque nas igrejas hoje não existe mais sã doutrina. Nós precisamos pregar a sã doutrina. A sã doutrina é a Bíblia. É que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. É que Jesus é a espada. É que Deus vai te jogar no inferno. Jesus não vai ter misericórdia de você. Esse negócio de Jesus pregava o amor é mentira. Jesus não pregava o amor, não. Jesus pregava o caminho certo que leva até o Pai dele. Jesus pregava um caminho estreito, não um caminho largo. O caminho largo é que hoje são pregados nas igrejas. Que Deus é amor, que você pode continuar no pecado, que você pode continuar sendo adúltero, que você pode continuar sendo um pervertido. Esse é o caminho largo. Só que essas pessoas pregam isso para te manter ali. Porque imagina se você está na igreja, você está num templo, você é um adúltero, só que seu dízimo é gordo. Você acha que o pregador, o pastor, sabendo que depende do seu dízimo, ao invés de depender de Deus, depende do seu dízimo, depende do braço do homem, não do braço do Senhor. Você acha que ele vai, mesmo sabendo que você é um adúltero, sabendo que você é um pervertido, você acha que ele vai falar isso? Você acha que ele vai te chamar no canto e vai te exortar? Ele não vai. Ele vai falar que Deus é amor, que Jesus é amor, que Jesus vai perdoar seus pecados, mas não vai. Naquele dia ele vai te jogar no inferno. O dia do Senhor vai ser o dia mais terrível que esse mundo já viu. O Jesus que é amor, ele vai te jogar no inferno. Se você for um adúltero, se você for um pervertido, se você for um homossexual, se você for alguém que pratica impiedade, você vai para o inferno. Não existe Jesus amor. Esse Jesus que vocês pregam como amor, ele é um terror. Vocês têm que botar isso na sua cabeça. Ele é um terror. Quando Jesus falou para os pregadores assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Eles jogaram, ele não estava brincando não, cara. Aí vocês vão falar assim, cara, mas espera aí, Jesus, naquele dia eu expulsei demônio, eu preguei o evangelho, eu fiz maravilhas em seu nome. Mas Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vai pro inferno. Porque você pregou um Cristo de amor e eu não sou amor, eu sou um terror para os perdidos. Se você é um perdido, você precisa se converter agora.
Agora é o momento. Você não está entendendo. Nós não temos mais tempo para nada. Acabou o tempo. O tempo é agora. Você vai falar assim, não, mas eu tenho uma religião. A minha religião é verdadeira. A minha religião prega amor, prega Deus. A minha religião vai me levar até Deus. Só que o cara que tá na outra religião, ele vai falar a mesma coisa que você. A outra religião vai falar a mesma coisa que você. Porque o hindu fala isso. Os budistas pregam um Deus também, um amor. O catolicismo prega o amor também, um Deus. Os evangélicos pregam o amor também, um Deus. Só que eles pregam um amor, um Deus, sem renúncia, sem conversão. O amor que a Bíblia prega é o amor de você para seu próximo. E se você ama seu próximo, você tem que falar a verdade para ele. Você tem que pregar a verdade, falar que se você está praticando uma impiedade, impiedade, se você não sabe, é os ímpios, é aquilo que pratica o que a Bíblia condena. Você quer saber o que a Bíblia condena que vocês praticam? Isso é fácil. Só vem aqui, ó, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Eu vou ler alguma coisa aqui que talvez vai identificar com você. Você pratica. Você precisa parar com isso agora. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Você sabe o que é prostituição? Prostituição aqui significa duas coisas. Dois tipos de prostituição. A primeira prostituição é quando você segue outros deuses, que não é o Deus verdadeiro. Você está se prostituindo. Prostituição é quando você vende o seu corpo em troca de dinheiro. Prostituição é quando você tem relação, coabita com outra pessoa sem ser casado. As obras das carnes também são impureza. Sabe o que é impureza? Aquelas pessoas que não é pura, aquelas pessoas cheias de malícia, cheias de terceiras intenções. Isso tem muito dentro da igreja, dentro de templos religiosos. Quem pratica lascívia, sabe o que é uma lascívia? Lascívia é ação indecente, pelas ações indecentes, sabe? Você sabe o que é uma ação indecente? Uma coisa que é decente. Uma coisa que não é decente é indecente. Aquelas pessoas que praticam idolatria. Vocês católicos, vocês são idólatras. Vocês se ajoelham diante de uma imagem de escultura. Idolatria é você se ajoelhar, adorar a imagem de escultura. E quando essa imagem, talvez para você, mas eu me ajoelho, eu oro essa imagem, mas ela não é meu Deus é o que está no céu. Mas só de você ter uma imagem na sua casa, você está praticando idolatria. Feitiçaria. Eu já pratiquei muita feitiçaria. Porque eu já fui da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Existe feitiçaria dentro das igrejas. Vê a Igreja Universal. Quando pratica sal grosso. É o sal grosso. A rosa ungida. O lencinho ungido. Isso é feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Se você pratica alguma coisa dessas que eu estou falando aqui, você precisa urgentemente se converter. Aquelas pessoas que praticam inimizade. Você que é cristão e não conversa com a sua irmã, com o seu irmão. Lógico, se a pessoa não quiser conversar com você não vai conversar com ela. Se a pessoa fica falando mal de você pelas costas, você não conversa com ela, ora por ela, mas esquece. Mas tem gente que tem prazer, que se diz ser cristão, qualquer coisinha vira, eu não quero mais conversar com você, eu fico aborrecido. Cheio de mágoa no coração, cara. Inimizade, pô. Porfias é brigas, aquelas pessoas que brigam toda hora. Conheço muitos evangélicos que praticam porfia. Briga toda hora. Briga com seu próximo, não ama seu próximo. Sabe? Aquelas que praticam emulações. Emulações é ciúme, aquelas pessoas ciumentas. Toda hora tá brigando por causa de ciúme, pessoa que não confia no seu cônjuge.
aquelas pessoas iradas. Todas essas aqui, estou lendo aqui, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Pessoas que praticam, são raivosas, toda hora sentem raiva. Aquelas pessoas que praticam pelejas, aquelas emoções indecentes. Peleja é emoções, toda emotiva. Praticam disenções. Disenções, aquelas pessoas que toda hora ficam fazendo intriga para um a outro ficar brigando. Aquelas pessoas que praticam heresias. Heresias são as pessoas que distorcem a Bíblia. Isso acontece muito dentro dos templos religiosos. No versículo 21 continua. Aquelas pessoas invejosas. Se você tem inveja, você vai para o inferno por causa disso. Aqui está escrito isso aqui. Os homicidas. As pessoas que praticam homicídio. Não só homicídio físico, mas homicídio espiritual também. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente por ouvir mentiras, pregações mentirosas. Toda vez que uma pessoa apostata da fé por sua culpa que está pregando o evangelho, você praticou um homicídio espiritual. Você vai dar conta daquela alma, você vai para o inferno por causa disso. As bebedices, aquelas pessoas que praticam bebedeira, bebedice, que se embriagam. Sabe? As pessoas... Porque a Bíblia não condena a bebida alcoólica, não. O primeiro milagre de Jesus foi fazer água virar vinho, vinho alcoólico, pô. Toda vez que você ouvir que foi suco de uva, essas pessoas mentirosas, vão pro inferno, porque tá praticando mentira. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Sabe? Aquelas pessoas que vivem bebendo. Glutonarias. Sabe? Aquelas pessoas glutões. Glutonaria é aquelas pessoas que gostam de farra, bebedeira, comilância. Glutonarias. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdará o reino de Deus. A Bíblia não mente, a Bíblia não é mentirosa. Se você pratica isso, você não herdará o reino de Deus. O que está esperando? O que você está fazendo? Olha isso. Você prestou atenção aqui em tudo que eu falei? Tudo que eu preguei? Você acha que para por aí? Não para por aí, não. Tem mais aqui. Efésios capítulo 5, versículo 5 diz: porque bem sabeis isto que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou a qual é idólatra, nenhum desses tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Você sabe o que quer dizer fornicário? Fornicação, aquelas pessoas que vão em boate, aquelas pessoas que vão em casa de swing, casa de massagem. Isso é um fornicário. Fornicário é um local onde pratica fornicação. Uma boate você pratica fornicação. Uma boate você quase tem relação com outra pessoa. Você mete mão, dedo, chupa, faz aquilo que onde não deve. Isso é um fornicário. Fornicação é isso, praticar fornicação. É você ter quase chegar na relação, mas não chegar na relação, na penetração. Quase você penetrar. Isso é fornicação. Se você namora e alisa sua namorada, mete o dedo, isso é fornicação. E se você tem relação com ela, isso é prostituição. E se você for casado e tem relação com outra pessoa, isso é adultério. Tá? Então vamos lá. Se você é casado, mas pratica relação sexual com outra pessoa, você está adulterando. Os adultos não herdarão o reino de Deus. Se você namora, mas pratica sexo com seu namorado, você está se prostituindo. Quem pratica prostituição não vai herdar o reino de Deus. Se você não namora, mas fica com um com o outro ali, e mete o dedo tudo a quanto é lugar, chupa tudo quanto é coisa, mas não é casado, mas não tem penetração, isso é fornicação. E se você vai numa boate e pratica essas coisas, essa boate significa um fornicário, tá? Ou impuros ou avarentos, a quais a idólatra não herdará o reino de Deus. Você acha que acabou? Não acabou, não. Vamos aqui para Apocalipse.
Apocalipse, e tem muita gente que está praticando isso dentro das igrejas. É cristão e faz isso. Quantas meninas se diz ser cristã pratica horrores com seu namorado, achando que vai para o céu? Não vai. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: mas quanto aos tímidos, esse tímido aqui não é aquela pessoa que é mais reservada, não. Os tímidos é quando você não professa a sua fé. É quando alguém fala assim: você é cristão? Não. É quando você tem que pregar a palavra e não prega. Quando você tem que pregar a verdade e não prega. Quando você se vê dentro de uma situação e não prega. Você é tímido, não prega a verdade. E aos incrédulos. Os incrédulos são os ateus, que não acreditam em Deus. E aos abomináveis. Os abomináveis são aquelas pessoas que praticam aqueles pecados nojentos, se é que tu me entende. Aquele nojento baixo, que pratica aqueles pecados com crianças. As coisas todas, cara. E aos feiticeiros. E aos abomináveis. E aos homicidas, que eu já falei. Aquelas pessoas que matam um ao outro, tanto na carne quanto no espírito. E aos fornicários. As casas de prostituição. As pessoas que são casadas, que namoram, que só não penetra, faz de tudo. E aos feiticeiros, os macumbeiros, as religiões afrodescendentes que praticam feitiçaria. E aos idólatras, aquelas pessoas que adoram imagem, igual a Igreja Católica. E a todos os mentirosos, aquelas pessoas que praticam mentira, que pregam mentira, não pregam a Bíblia verdadeiramente. E a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você está entendendo? Você acha que parou por aí? Não parou não, tem mais. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães. Sabe quem são? Sabe que cães? Não é cachorro não, cara. Cães é aquelas pessoas que praticam aqueles pecados nojentos, baixos, que eu já falei aqui. E aos feiticeiros, de novo, tá aí os feiticeiros. Pratica feitiçaria, religiões, afros. Praticam feitiçaria. Eu tô aqui para pregar o evangelho, não tô aqui para... Os que se prostituem. Aquela pessoa que vende o corpo. Aquelas pessoas que vão diante de outros deuses falsos. Aquelas pessoas que namoram e fazem sexo. Isso é prostituição. Os homicidas e os idólatras, a qualquer que amam e cometem a mentira, ficarão de fora do reino de Deus. Aí você fala: mas acabou já, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu estou praticando muita coisa que está escrita aí. Eu não quero praticar isso mais, eu não aguento isso mais. Acabou não. Vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Cara, seja justo. Se você combinou uma coisa, é uma coisa. Justo, seja justo. Se você combinou de pagar R$10, é R$10. A sua balança tem que ser justa. A sua mente tem que ser justa. A sua consciência tem que ser justa. Você tem que ser justo diante da sua esposa, diante dos seus filhos e vice-versa, diante do seu patrão. Não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí começa que não erreis, nem os devassos. Sabe o que é devasso? Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os avarentos, aquela pessoa que só pensa em guardar dinheiro, passa fome, não ajuda seu próximo, nem os bêbados, os beberrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Sabe o que é roubador? Tem uma diferença de roubador para ladrão. Ladrão é aquela pessoa que vai lá e te assalta. Roubadores é aquelas pessoas que
tá no trabalho, ao invés de trabalhar, fica mocegando, roubando a hora do patrão. São os roubadores. Aquelas pessoas que vai no banheiro, tá trabalhando, fica 1 hora dentro do banheiro. São roubadores. Aquelas pessoas que furtam, pega a sua carteira sem você perceber seu celular. São roubadores. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Só isso, pessoal. É isso. É isso. É isso. Se inscreva no canal. Se converta. Tudo que eu falei aqui, se você pratica, volte esse vídeo. Se você pratica, você está perdido. Você não vai herdar o reino de Deus. Até a próxima.